Se você puder abrir a sua Bíblia em Salmos, Salmos de número 90 e o verso 12. Nós vivemos um tempo de bastante correria. Parece que o nosso dia não dá conta dos compromissos. Parece que a semana nunca é suficiente. Parece que o mês nunca é suficiente. Parece que o ano a gente não vê passar. E no meio dessa correria literal, nós somos desafiados porque às vezes nos envolvemos tanto com o sistema, com a rotina, e comprometemos ou esquecemos as coisas que são mais importantes. E o tema da palavra para essa noite é o que realmente importa. Conta-se que uma mulher ouviu uma voz que dizia: entre na porta dessa caverna e pegue tudo que você quiser e puder, mas não esqueça o que realmente importa. E ela entrou e ficou deslumbrada com tantas riquezas, joias, coisas preciosas de ouro. E ela começou então a carregar os seus bolsos, os seus braços, de todas aquelas riquezas. E a voz disse: está acabando o tempo, só tem uma chance. Pegue tudo que você quiser, depois a porta vai se fechar e nunca mais abrirá. Mas não esqueça o que realmente importa. E essa ilustração diz que então ela carregou-se de tudo aquilo e saiu rapidamente pela porta, e a porta se fechou. E quando se fechou, ela lembrou que tinha deixado seu bebezinho no chão lá dentro. Porque ela focou totalmente nas riquezas, nas coisas materiais. E ainda que seja uma ilustração, nós somos convidados hoje a refletir: o que realmente importa? O que realmente vale a pena para nós, para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? E esse texto, ele nos traz a seguinte advertência, Salmos 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Os nossos dias são limitados. O tempo é um bem finito. O tempo é um bem limitado. E quando nós falamos de sabedoria, existe algo importante a ser considerado. Quando nós falamos sobre o que importa, existe algo importante a ser considerado. Como você tem gastado o seu tempo? Aonde você tem dedicado o seu tempo? Aonde eu tenho investido o meu tempo? É claro que nós temos uma rotina, e aqueles que dizem eu não vou trabalhar porque eu amo a família, comprometem a família, porque não a honrarão, faltará o sustento. Todavia, nós precisamos colocar na balança do nosso coração e estabelecer prioridades. Eu tenho feito um bom uso do tempo que Deus tem me dado? Eu tenho dedicado ele, investido ele em coisas que realmente importam? Não dá para viver de uma maneira tola, irmãos, e achar que isso não tem consequências. Não dá para desperdiçar o bem mais precioso que Deus nos dá depois da vida e da salvação e achar que tudo bem. O bom uso ou o mau uso do tempo demonstram a atenção que nós damos para um assunto chamado mortalidade. Todos nós vamos passar por essa porta um dia.
Quem aqui se despediu de alguém querido só em 2021? Olha quantas mãos. E um dia alguém vai se despedir de nós também. E quando olhamos para a brevidade da vida, que a Bíblia diz que é como um sopro, ou como uma flor que floresce, mas logo murcha. Então, o uso do tempo, a expressão do tempo, nos mostra, e mostra para quem está conosco, o que realmente importa. Quando a Bíblia quer evidenciar algo, existem algumas figuras de linguagem, algumas maneiras de escrita da linguagem bíblica, que é o hebraico e o grego, majoritariamente. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo em grego, ainda que alguns livros tenham sido escritos, ou partes deles, em aramaico, são idiomas antigos. Todavia o hebraico e o grego continuam atuais. Os escritores tinham algumas práticas técnicas de escrita, e uma delas era destacar algo dizendo uma coisa em confronto a outra coisa. Ou repetir. Jesus várias vezes aparece nos evangelhos dizendo: em verdade vos digo. É porque ele está chamando uma atenção especial para isso. E quando a expressão uma coisa aparece, é porque ela traz orientações importantes sobre algo que vale a pena ser buscado. A partir dessa percepção, o primeiro conselho para as nossas vidas nessa noite, para viver com os olhos no que realmente importa, é concentrar os nossos esforços em buscar a Deus. Veja, esse não é um conselho religioso de viver na igreja, de querer ser mais do que alguém, ou de achar que é mais do que alguém, porque é frequentador de igreja. É bom estar na igreja, sim ou não? É uma bênção. Imagina os louvores como hoje, irmãos. Que maravilha, o céu está aberto sobre nós. Mas o salmista diz no Salmo 27:4: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Servir a Deus não se resume a vir ao templo, ao prédio, à igreja que chamamos. Mas quem ama o Senhor e encontra a igreja para congregar, deseja estar nela. É difícil você convencer alguém que servir a Deus importa para você, ou para nós, se a gente pouco lembra da casa do Senhor. É difícil convencer alguém de que realmente é importante para nós servirmos a Deus, se a gente diz assim: eu já fui sábado passado, eu já fui domingo, não, eu já fui ontem. E porventura, se viéssemos todos os dias, seria suficiente para agradecer tudo que Deus já fez por nós? Veja, não é apenas estar, é como estar. Não é apenas vir, é o que vir fazer. Porque nesse mundo de rotina, eu iniciei falando isso, nós entramos no modo automático. E chega a hora, a gente diz: meu Deus, está na hora de ir para a igreja. Perfume, paletó, e vai para a igreja. E às vezes a gente até levanta a mão, até participa da liturgia, mas é tudo no automático. E encerra, a gente cumprimenta 2 ou 3 pessoas, nem todos, né? Nem todos, mas a maioria cumprimenta os irmãos. E a gente vai para casa e eu vim na igreja e foi tudo automático. E buscar ao Senhor, a orientação no seu templo, contemplar a sua bondade, como disse o salmista, às vezes passa longe de nós, ainda que tenhamos uma rotina de templo.
Agora, olha, eu falei que o texto do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Existem duas palavras que estão grifadas aqui no PowerPoint. E a primeira é pedir, a segunda é procuro. E há um motivo para isso. No grego, no hebraico, pedir, a expressão usada aqui é shahal. É a mesma que está em Mateus 7. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Então, o salmista está dizendo: eu vou perguntar, eu vou inquirir, eu vou consultar, eu quero saber, eu peço, eu desejo. Mas ele não apenas pede, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro. Procuro aqui, no hebraico é bakash, que vai além de pedir, de perguntar, é buscar, desejar, requisitar e procurar até encontrar. O que realmente importa? Nós amamos ao Senhor, então nós devemos buscar ao Senhor e procurar o Senhor. A nossa vida devocional, a nossa vida de oração, a nossa vida no templo, a nossa vida com Cristo, o nosso tempo de consagração, de jejum, a vida em família, em torno de Cristo, do Evangelho. Eu tenho pedido e eu vou buscar até que eu encontre. Quando Davi escreve esse salmo, ele ainda não era rei, ou não tinha assumido como rei. Davi, na verdade, está fugindo de Saul, que o perseguia. Mas no meio de uma guerra, literalmente, Davi encontra tempo para algo que lhe é importante. Ele diz: uma coisa pedi, e eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor. Para quê? Para contemplar a sua bondade e buscar orientação no seu templo. Ele está dizendo: para mim isso importa. Ele está dizendo: para mim isso é prioridade. Aleluia, glória a Deus. Quantos aqui têm como prioridade servir ao Senhor? É por isso que nós estamos aqui. E o bom disso tudo, irmãos, é que o Senhor nos recebe de braços abertos. E a gente vem para a igreja, sim, pedir, sim, entregar a Ele as nossas necessidades, mas adorá-lo com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, para contemplar as suas maravilhas. Glória a Jesus. Então Davi, ele nos ensina que nós podemos e devemos priorizar o reino. Jesus está falando no contexto de Mateus 13, e ele usa duas parábolas. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Jesus usa duas parábolas para falar sobre esse tesouro que é o reino de Deus, a comunhão com Deus, a intimidade com o Senhor, que é algo maior do que religiosidade. Muitas pessoas que têm religião não têm comunhão com Deus, inclusive evangélica, porque nós evangélicos somos muito bons de dizer para os outros: você precisa vir para a minha igreja, e às vezes Deus usa alguém para dizer para nós: e você precisa vir para Jesus. O tesouro é o reino, que sim implica na vida comunitária da igreja. Acabamos de mencionar que eu posso estar no teu templo, mas o reino de Deus é amor, é justiça, é misericórdia, é um estilo de vida. Jesus disse: o meu reino não é comida e bebida, o meu reino é justiça. E alguém diz: onde está o reino? E ele diz: já está aí, está entre vós. Quando nós desejamos
Então nós fazemos o que esses homens que encontram esse tesouro fazem. Eles venderam tudo a fim de obter o tesouro. Pastor, é literal? Nós temos que vender tudo também? Não. A parábola está nos mostrando que quando a gente encontra esse tesouro, nada é mais importante do que ele. Existe um desapego. A gente prioriza a vida com Deus. A gente prioriza a eternidade. A eternidade já entrou na sua agenda? Está doido, pastor? Eu sou tão novo para pensar em eternidade? Pois é. Quinta-feira nós despedimos de um pastor com 51 anos. Agora à tarde, irmão Nilson foi orar na despedida de um moço, jovem. A eternidade já entrou na nossa escala de prioridades. Se hoje for o meu dia, o seu dia, qual é a certeza que nós temos? Eu ouvi alguém dizer, olha, viver sem Deus é ruim, mas pior é morrer sem Ele. O reino de Deus é um tesouro. E esse homem que encontrou esse tesouro, então ele se desfez de tudo para com alegria poder adquirir aquele tesouro. Veja, nós não precisamos vender as coisas, nós não precisamos largar a família, nós não precisamos abandonar a profissão, nós só precisamos dizer, Senhor, eu te encontrei, Tu és o meu tesouro. Havia um antigo cântico, vamos ver se a gente lembra. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Jesus é um tesouro no seu campo? Ou no seu campo só tem gado, fazenda, plantação, maquinários? Jesus é um tesouro na sua vida. Aleluia. Não procrastine mais a sua busca por Deus. Coloque-o como prioridade. Coloque-o no topo das coisas que realmente importam. O profeta Isaías escreveu, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Você crê nessa palavra, irmão? Nós temos liberdade, oportunidade, para colocar o Senhor Jesus na lista das coisas que realmente importam. Para viver essa vida plena que Deus nos dá, focando no que realmente importa, você precisa, todavia, tomar essa atitude. Supere seu passado e viva seu destino. Muitas pessoas não conseguem viver as coisas de Deus para a sua vida, priorizar o reino de Deus na sua vida, porque elas estão ainda presas ao seu passado. E pouco importa se esse passado são coisas boas ou ruins, porque coisas boas também prendem. Coisas boas também aprisionam. E no reino de Deus, para viver as coisas excelentes, às vezes nós precisamos abrir mão das coisas boas. Porque Jesus sempre tem algo melhor para as nossas vidas, amém? Você crê nisso? É isso que Paulo fala para superar o passado e viver o destino, em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço,
esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E olha que Paulo não é alguém que tinha um passado neutro, se bem que ninguém tem, né? Cada dia que nós vivemos, nós marcamos e escrevemos a nossa história. A questão é o quê? A questão é o que a gente escreve. A questão é o que a gente deixa. A questão é como seremos lembrados. Mas de fato, todos nós, todos os dias, pelas ações ou omissões, estamos escrevendo. Mas o passado de Paulo, ele é um passado terrível. Porque ele perseguia cristãos. Ele assassinava crentes. Lembra da morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja? O texto de Atos diz que as roupas dele foram depositadas aos pés de Saulo. E ele consentiu com a morte do diácono Estevão. A Bíblia diz que ele andava pelas cidades e entrava nas casas assolando os cristãos. Imagina se Paulo vive preso nesse passado. Paulo teria escrito suas cartas. Paulo teria dito: combati o bom combate, corri a corrida, acabei a carreira e guardei a fé. Mas o passado de Paulo não era só esse passado triste, de perseguição, de violência. Paulo também tinha um passado positivo. Ele era um grande líder, um estudioso, um acadêmico, ensinado por um dos maiores mestres da época, chamado Gamaliel. Paulo era um cidadão romano, um privilégio para aquele tempo. Mas isso também não o prendeu. Quando ele conhece Jesus, ele diz: eu deixo para trás o passado e eu avanço para as coisas que estão adiante. O passado a gente lembra com carinho das coisas boas. A gente pede que o Senhor cure as ruins, mas é para frente que a gente coloca os olhos. Muitas famílias vivem desestruturadas, desesperançadas, porque os seus olhos não estão no futuro, estão para trás. Mágoas, queixas, dores, feridas, traumas. Outros são saudosistas. Quem foram, quem eram, o que fizeram. E as pessoas dizem: porque no meu tempo era assim. Já ouviu essa frase? Porque no meu tempo. E a gente lembra com carinho de tudo que Deus nos deu e fez através de nós e por nós. Mas que negócio é esse, irmão, de no meu tempo, se referindo ao passado? O teu tempo é hoje. Você está aqui. O nosso tempo é o agora. O ontem já foi. A gente anda para frente, crendo no autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, Paulo, ele nos ensina a continuar a corrida. Coisas ruins acontecem com todas as pessoas. A questão é se você vai permitir que isso o afaste de Deus. Existem dois tipos de prisões ao passado. Aquela que prende as decepções, as mágoas e dores, e aquela que prende as conquistas, as coisas boas. Vocês já viram um pregador, irmão, que só fala do passado? E é bom, repito, não quero que ser mal interpretado. Nós temos que testemunhar do que Deus fez. Mas tem pessoas que não têm uma perspectiva para frente, é só para trás. É uma marcha de caranguejo. Quanto mais para trás, melhor. Mas o céu é para frente, Marciano. O céu é para frente, o céu não está atrás. O que aconteceu nos deu direito ao futuro. A Bíblia diz que Deus tem um destino para nós. Você precisa superar esse passado e viver o destino. Pastor, que destino é esse? Jeremias capítulo 29, verso 11. Porque sou eu, é o Senhor falando, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor.
planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O passado pode ser traumático, mas o futuro é profético. Você crê nessa palavra? Em nome de Jesus, tire os olhos do passado, anda para frente. Amanhã vai ser melhor, semana que vem vai ser melhor. Pastor, mas o mundo jaz no maligno. Mas nós não somos o mundo, estamos no mundo, mas não somos o mundo, não somos do mundo e não ficaremos no mundo. Há uma eternidade que nos aguarda e ainda enquanto vivemos aqui, colocamos em prática os princípios desse reino celestial. Porque se nós pensarmos em Cristo só para essa vida, é Bíblia, somos os mais miseráveis dos homens. Muitos, vivendo uma religiosidade, negligenciaram esta passagem que Deus nos dá. Para uns 30, para outros 50, para outros 80, para outros 100 anos. O fato é que todos são uma vírgula na linha do tempo da história. E então viveram só com os olhos no transcendente. E não marcaram a sua geração. Ou pior, marcaram negativamente, como negligentes, como omissos, pais preguiçosos, mães preguiçosas, crentes meia boca, porque só pensaram no céu, no céu, no céu, e não fizeram nada aqui. E eu não sei como vai ser quando chegar lá. Porque há uma missão aqui. As sementes plantadas aqui, crescem na eternidade. C.S. Lewis disse, os homens que mais pensaram na Nova Jerusalém, foram os mais relevantes para essa, porque eles colocaram em prática os princípios do reino. O reino já está entre vós. O amor, a justiça, a misericórdia, a paz, os dons, o fruto do Espírito já está em nós. Glória a Deus. Eu preciso avançar para encerrar. Terceiro lugar, para viver o que importa, escolha descansar em Deus. Eu ministrei domingo passado aqui, lembro, os convites de Jesus. E um era, venha a mim e descanse. Encontre descanso para a sua alma. As pessoas estão exaustas. E não é pela canseira física. Estão exaustas porque estão com a alma angustiada. Mas Jesus nos ensina a colocar como prioridade viver uma vida de descanso nele. Não é deitado eternamente em berço esplêndido. É encontrar descanso na guerra. É encontrar paz na guerra. A aula de hoje de manhã, Salomão, homem de paz, mas para estabelecer a paz no seu reino ele teve que guerrear. Joabe, Abiatar, Adonias, Simei, para a paz e para o seu nome revelar-se, ele precisou vencer suas guerras. Paz não é a ausência de lutas, mas é o estado de espírito que o Senhor nos dá, mesmo no meio das lutas. Amém? Você está entendendo porque tem uns crentes doidos da vida? As pessoas olham e dizem assim, como é que pode? Olha o que ele está passando, olha o que ela está vivendo e parece que está tudo bem. É que o seu coração não repousa nas circunstâncias, mas encontra paz em Cristo Jesus, que é o príncipe da paz. Aleluia. Eu sei que eu estou pregando para pessoas que hoje vivem momentos difíceis. O Senhor está te dizendo por esta palavra, encontre paz nas minhas promessas. Encontre paz para a sua vida. Descanse no Senhor. Em Lucas 10, duas irmãs estão recebendo Jesus. Uma se chama Marta, outra se chama Maria. E a Bíblia diz que Maria vem e ela está aos pés de Jesus o adorando. E Marta está enlouquecida na cozinha, fazendo lasanha, maionese, arroz, feijão, salada de tomate, limpeza, faxina. E então Marta questiona Jesus. Ô mestre, que negócio é esse? Olha, Maria está aí de boa,
Só nessa vibe aí de adoração. Lindo, lindo és. E eu aqui ralando Jesus. Estou enfeitando um pouco, né? Aí Jesus disse para ela: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Lembra que eu iniciei explicando uma coisa em relação a outras coisas no Salmo 27? Mas, todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. As muitas coisas não são os afazeres domésticos. Jesus estava falando da inquietação do coração de Marta, das preocupações, da ansiedade, da obsessão. Então Jesus diz para ela: Marta, você está com muitas coisas no teu coração, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu essa coisa. O que é? Estar aos pés de Jesus? Sim, mas não apenas. Não é apenas vir, é como você vem. Não é apenas vir, é o que você vem fazer. Não é apenas estar, é o que você está fazendo. E Maria está aos pés de Jesus adorando. Veja, estar aos pés de Jesus reclamando, é melhor estar na cozinha fazendo maionese. Amém, irmãs? Estar aos pés de Jesus xingando, a questão aqui não é apenas estar, mas é o lugar de descanso. Maria está aos pés de Jesus e o seu coração está em paz. Ela está descansando diante da presença do seu Salvador. Imagine que é o contrário. Maria está aos pés de Jesus, mas está angustiada, ansiosa, nervosa, brava, mimizenta. Mas Marta está na cozinha fazendo maionese, lasanha, faxina, com o coração em paz. Eu penso que talvez Jesus teria dito: e aí Maria, ansiosa, teria dito: Jesus, eu estou aqui, eu quero te adorar, mas olha lá Marta, só fica fazendo os seus trabalhos. E talvez Jesus teria dito: Maria, Maria, por que estás tão preocupadas com tantas coisas? Marta escolheu a melhor parte, não lhe será tirada, porque não é o lugar, é a maneira que você está diante do Senhor. Por isso que muitas pessoas estão na igreja, mas não têm paz, porque o seu coração não está em paz. E elas não deixam o príncipe da paz entrar e mudar o cenário. Sabe, o Senhor não arromba portas. Jesus não é um invasor. Elias está depressivo dentro da caverna. Do lado de fora está a voz do Senhor falando com ele. Mas é forte o que eu vou dizer, foi com suas próprias pernas que ele teve que dar os passos, mesmo se arrastando, para vir até a porta da caverna e ouvir a voz do Senhor. Deus é todo poderoso, Ele pode fazer tudo e ainda mais do que pedimos ou pensamos. Mas ainda que Ele seja todo poderoso, existem decisões que são nossas. O que realmente importa? Viver em paz para você é importante? Então você precisa dar passos para fora dessa caverna de terror. Você está trabalhando 16 horas por dia? O que você quer com isso? Enriquecer? Se esse é o estilo de vida que você deseja, amém. Que Deus te dê forças. Mas se existe alguma coisa que você quer colocar nas suas prioridades, quem vai ter que dar um passo e dizer: não, a partir de hoje, acabou, é você. Nós não somos perfeitos, irmãos, nem eu sou. Aliás, muito menos eu sou.
porque o nem eu dá um ar de algum tipo de diferença. Se Paulo disse eu sou o pior, imagina eu. Mas tem muita gente que não viu os filhos crescer. Quando se deu conta, os filhos eram adultos e não viveu, não brincou. Tem muitos filhos que não têm memórias com seus pais. Carrinho não marca criança. Presente não marca vidas. Tempo é uma moeda valiosa e finita. O pastor Carlito Paz tem uma frase, ele diz: o tempo é uma das maiores expressões de amor. Encontre paz no Senhor. Liberte-se do passado, viva o seu destino. E deixe o Senhor colocar o reino dele como prioridade na sua vida. Porque se o reino dele for prioridade, então as coisas estarão no lugar certo. O reino de Deus não rouba a dignidade de um casamento. O reino de Deus não rouba filhos de pais. O reino de Deus não rouba marido de mulher, mulher de marido. O reino de Deus põe as coisas em ordem. Aleluia! Aleluia! Pastor, eu não fiz isso. Então liberte-se do passado, não fique chorando o que passou. Existe um futuro ainda pela frente, faça melhor hoje. O tempo é agora. Há um futuro. Os planos de Deus é de dar-lhe um futuro cheio de esperança, de paz. Glória a Deus. Qual é a inquietação do seu coração como era a de Marta? Carreira, recursos, casamento, família, relacionamentos, enfermidades. Acrescenta aí o seu rol. Paulo tem um conselho para as nossas preocupações. Filipenses 4:11. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí ele diz o segredo: tudo posso naquele que me fortalece. Oh glória, oh glória. Se você quiser encontrar satisfação para a alma alimentando o corpo, a única coisa que vai conseguir é ficar gordo. Olha aqui, corpo, alma e espírito. Nós somos uma tricotomia. Assim como a trindade é 3, Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Criador é 3 em 1. Tudo é 3. O tempo, passado, presente e futuro. A música, ritmo, melodia, harmonia. E assim vai. No corpo, na alma e no espírito, existe uma parte que é finita, assim como o tempo que nos é dado. E não é a alma, e não é o espírito, é o corpo. Roupa nova, feijão, arroz, lasanha e maionese. Tudo isso é para o corpo. Mas se comeu aquela comida que você gosta hoje de meio-dia, deixa eu te fazer uma pergunta. Se tiver amanhã de novo, você come ou não come? Come, porque o corpo é insaciável. E é por isso que a nossa geração vive um estilo de vida kamikaze. Os jovens começam a fazer festa na sexta, no sábado, no domingo. Aí passaram a fazer na segunda, depois na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E já emendou e estão assim há anos. Dirigiram a 120, depois foram a 150, foram a 180. Fumaram narguile, depois fumaram maconha, depois cheiraram cocaína, depois injetaram. Porque querem satisfazer um buraco que existe na alma com coisas para o corpo. Mas eu venho na autoridade do Espírito Santo te dizer: existe um Deus que em Cristo Jesus quer dar paz para as nossas almas. Tudo posso naquele que me fortalece. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus está aconselhando a priorizar o seu reino. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele menciona que recebeu um espinho na carne. E ele é específico e diz, a saber,
um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. E ele diz, sobre isso orei 3 vezes a Deus. Talvez você diga, pastor, esperança, reino de Deus, tudo isso é bonito, mas você não está na minha pele. Se você soubesse a minha realidade, o que eu vivo, de onde eu venho, como é a minha casa, como são meus pais, como são minhas condições. Eu quero te dizer que não existe nada que limite o poder do meu Deus. Não existe circunstância nem condição que impeça Deus de agir, amém? Então quando Paulo ora sobre isso, Deus responde para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E eu quero entregar um recado de Deus para o seu coração nessa noite. Coloque o Senhor, coloque a família, coloque uma vida com Deus na sua lista de coisas que realmente importam. E esteja preparado para viver tudo que Deus tem para a sua casa. Eu não posso lhe prometer, não seria inconsequente, que não virão mais lutas, mais dores, mais tristezas, mais provações, enfermidades. Mas você nunca mais se sentirá sozinho. O Senhor andará contigo. Você crê nisso? Os seus filhos virão para a casa do Senhor. A sua casa será salva. O seu ministério será restaurado. A sua saúde será restaurada. A sua casa será abençoada. As nações ouvirão a sua voz. E quando você sentir-se fraco, então o Senhor te dirá, a minha graça te basta. Porque você entendeu o que realmente importa.